Boku no Hero Academia é um fenômeno bem difícil de descrever. Ao mesmo tempo que a série esbanja de uma criatividade que deixa muitos animes do mesmo gênero no chinelo, parece ter muitas dificuldades em outras áreas que frequentemente são muito elogiadas em outras séries, e uma delas são os personagens. Mas precisamente o desenvolvimento deles. Os personagens de Boku no Hero não chegam a ser ruins. O próprio protagonista da série, o Izuku, já é um protagonista que se destaca muito de outros protagonistas de shounens parecidos, simplesmente por fugir do estereótipo e ser um personagem bem inteligente, ao invés do protagonista bobão, cheio de força de vontade, que é burro em tudo, mas é um gênio em dar tudo de si. Claro que esse aspecto da inteligência foi meio que sendo jogado para escanteio no decorrer da série, porque enfim. Mas, além do Izuku, alguns personagens de Boku no Hero, como Bakugou, Uraraka, Momo, Mirio, Mina, acabam ocupando frequentemente as listas de personagens favoritos de muita gente. Mas mesmo que esses personagens sejam conceitualmente bons, eles acabam não evoluindo muito desde quando foram apresentados. Isso se deve ao formato pouco pensado de Boku no Hero, que funde o Battle Shonen com o anime escolar, que a princípio parece muito interessante e é um pouco diferente do que normalmente a gente encontra, mas que acaba, infelizmente, apresentando personagens demais para serem desenvolvidos ao longo dos episódios, mas que aparecem regularmente, o que causa esse efeito dos personagens serem exatamente iguais do início ao fim, deixando a obra inteira com esse aspecto de meio de sem progressão, entende? Mas mesmo em meio à lama, podemos achar pérolas inestimáveis, e alguns poucos personagens dentro da obra acabam sim tendo um desenvolvimento muito interessante. E hoje eu vou falar de um deles, mas mais especificamente eu vou tentar te mostrar porque eu acredito que Todoroki Enji, o Endeavor, é o melhor personagem de Boku no Hero. Olá, eu sou o Johnny e antes desse vídeo prosseguir eu tenho que fazer uma ressalva. Admitir a qualidade de um personagem não é nem de longe parecido com defender as ações dele, ou sequer concordar com suas visões. O Meruem é um ótimo personagem, nem por isso eu acho que o genocídio que ele promoveu é algo aceitável ou sequer defensável de qualquer ponto de vista. O Endeavor ou melhor, foi de fato um tremendo de um filho da puta, e a forma como ele agiu com sua família é de fato terrível e indesculpável. Esse vídeo não vai de forma alguma relativizar, defender ou simplesmente tentar justificar a violência doméstica ou qualquer coisa relacionada a isso, mas sim falar sobre como o trabalho que o Horikoshi Koreii fez com o Endeavor foi bem feito, ao ponto de nós começarmos o anime odiando e mesmo assim, no momento atual do mangá, conseguirmos sentir compaixão por esse desgraçado filho da puta. Tudo bem? Surgimento do herói número 2. Todoroki Enji, o Endeavor, foi citado pela primeira vez na obra já na primeira temporada, quando Midoriya lista os top 3, junto com All Might e Best Jeanista. Mas o personagem em si só fez a sua primeira aparição na segunda temporada do anime, mais especificamente no arco do festival esportivo. E lá, ele junto com seu filho Shoto foram responsáveis por atuar como a principal trama narrativa do arco. Afinal, isso é um Battle Shonen e não um Slice of Life. Logo, claro que ia ter um draminha por trás de tudo, mesmo que fossem apenas jogos amistosos. Endeavor, nesse arco, teve bastante destaque, apesar de poucas falas. A maior parte do que sabemos sobre ele nesse arco vem da visão do jovem Shoto, uma de suas vítimas. Somos então apresentados pela primeira vez no anime inteiro com a dubiedade de se viver em um mundo onde todos podem ser heróis. Afinal, até o momento tudo era simplesmente os heróis são bons e nos vilões nos desce o pau. O Endeavor foi o primeiro herói não tão heróico que a série apresenta, o que acabou dando a toda a série muito mais profundidade. E essa discussão sobre o que de fato são heróis ou vilões, quem é bom e quem é mal, a que ponto o herói tem que passar para ele deixar de ser um herói e se tornar um vilão, essas coisas meio cinza, são as questões que passam a permear toda a série a partir de então. Endeavor é descrito nesse momento
como um arrogante e controlador pai e marido, que treinava exaustivamente seu filho de míseros 5 anos a um nível torturante e agredia a própria esposa, uma união formada em um casamento arranjado, quando ela tentava proteger o seu filho. Essa situação levou o rei, sua esposa, cada vez mais a um ponto de instabilidade mental e fez com que ela passasse a odiar o seu marido e, por consequência, seu filho próprio Choto, por estar aos poucos se parecendo mais com o pai. Como se a situação não fosse ruim o bastante, o motivo por trás disso tudo tornava ainda pior. Endeavor fez tudo isso porque queria superar o seu rival. E aí que entra mais um ponto que torna essa introdução do Endeavor ainda mais importante para a série. Além de aprofundar toda essa nossa visão de mundo da obra, as ações do Endeavor ainda colocam em xeque o significado da frase custe o que custar. Afinal, essa é uma postura adotada por diversos personagens em diversas obras. Protagonistas de shonen frequentemente são associados a essa postura de que fariam tudo e qualquer coisa por seus sonhos, e até são respeitados e usados como inspirações de motivação. Mas qual é o limite para tudo e qualquer coisa? Em que ponto um cara obstinado se torna um maníaco obcecado? Bom, no mínimo, o Endeavor parece ser alguém que leva tudo muito à risca. Bom, eu nem preciso dizer como o mundo recebeu o Endeavor, né? A agressão doméstica, falta de ética, uma personalidade aparentemente babaca. Se o Endeavor fosse um vilão, provavelmente teria fãs a rodo. Mas como na internet, dubiedade é algo meio que tabu, o fato de ele ser um herói, aclamado como o número 2, e mesmo assim ser esse filho da puta, fez com que meio que a galera pensasse: foda-se que a presença dele mudou totalmente o equilíbrio da obra, e ele é um personagem importante. Ele é um herói que bate em criança, que personagem lixo, mata ele logo. Às vezes eu acho que se o Endeavor fosse um pedófilo, ele teria mais fãs. E não entenda errado, o ódio contra o Endeavor não é só compreensível, como era o objetivo do autor ali. Toda a forma como o personagem é apresentado e feito é feita para que você cada vez mais odiasse esse personagem. O fato de ele ser introduzido não na voz dele, sim na voz de uma pessoa que sofreu na mão dele, e ele ter pouquíssimas falas nesse arco, serve só para que você tenha mais esse ódio para ele. A conclusão que o Kohei queria que você tirasse era que o Endeavor era sim um cara bem ruim. Ascensão ao posto de número 1. Endeavor teve pouca participação nos arcos seguintes, apesar de estar presente em vários deles, mas em todos tinha poucas falas e aparições. Nessas, no entanto, ele mostrava-se um pouco diferente do que fora previamente apresentado. Apesar de ainda parecer distante ou obstinado, ele mostrava competência como herói, mas o que chamava atenção de fato eram alguns fragmentos em que ele demonstrava sinais de preocupação pelo filho. Claro que nada muito relevante, mas que soavam diferentes de sua introdução, mas mesmo assim ainda era o bruto e agressivo personagem que foi apresentado no início. Foi com a queda do número 1, durante os eventos do arco da invasão ao esconderijo dos vilões, que o herói número 2 alcançou seu sonho. Com certeza não da forma com a qual ele sonhou, mas alcançou. Endeavor era agora o herói número 1. Mas o que deveria ser a realização do sonho de toda uma vida foi na verdade uma declaração de que tudo que ele havia feito consigo mesmo e principalmente com sua família, no fim, não significou porra nenhuma. A cena que mostra ele lidando com a notícia explicita bem isso. Tudo que ele sentiu foi frustração. Tudo que tinha sobrado era um vazio e arrependimento. E o que restava era se levantar e seguir em frente, lidando com o fato de que agora não existia ninguém para ele superar. Sem ter mais o brilho do All Might ofuscando sua visão e finalmente vendo as coisas com clareza, Endeavor percebeu que só ter força não o tornava melhor. O Endeavor começou a mudar. É aqui que entra uma das cenas mais importantes para o desenvolvimento do Endeavor, que infelizmente foi encaixado em um arco bem fraco, em que as pessoas não ligam muito, mas o orgulhoso herói número 2 foi perguntar ao rival o que assombrou o seu sonho durante toda uma vida, o que fazer. E logo em seguida, pela primeira vez, o homem que parecia não se importar com ninguém mostrou realmente algum tipo de arrependimento para com seu filho. Claro que simplesmente sentir muito não corrigiria nada, mas significava algo. Significava que Endeavor não era somente um cara ruim. Nos arcos seguintes, o Endeavor que vemos não é mais o Endeavor que conhecemos durante o festival esportivo. Aquele era outro cara.
O Endeavor agora está tentando ser o herói número 1. Busca por redenção. O herói número 1 agora tinha outro rosto e outro objetivo. As verdades sobre quem de fato era Todoroki Enji nunca tinham sido expostas ao público, mas ainda assim ele não passava a ideia de ser um herói em quem todos podiam depositar suas esperanças. E além disso, esse agora arrependido pai precisava começar a se redimir. Mas realmente existe algo que o Endeavor podia fazer para corrigir o que fez? O que o Endeavor podia fazer por sua família? No decorrer do arco do estágio de inverno, nós tivemos mais e mais revelações sobre a família Todoroki e o novo Endeavor. Mas quanto mais se olha, menos o Endeavor parecia perto de ser perdoado. Alguns episódios de cabeça baixa e autopiedade não eram exatamente o que ia de fato redimi-lo. Então, a conclusão óbvia veio: se ele não podia conviver com sua família, então seria melhor que ele os deixasse viver felizes sem ele. Um primeiro passo doloroso para ele, abandonar sua família, mas algo necessário e um começo definitivo para o início do seu processo de redenção. Mas, de longe, ainda não era o suficiente. Verdades e castigos. Eu acho que um dos maiores plot twists de Boku no Hero é provavelmente o momento mais importante para o Endeavor na série inteira. Foi a revelação do Dabi como sendo seu há muito tempo perdido filho Toya. Não vou entrar em detalhes de como essa revelação foi feita, nem o quão óbvia era essa informação para quem lia o mangá, mas vou falar sobre o quão incrível e importante esse momento foi, tanto para a obra quanto para o desenvolvimento do personagem. Primeiro, que nós finalmente tivemos acesso a toda a verdade sobre Todoroki Enji, e nós vimos que o que fez um herói se perder tanto quanto ele fez. De novo, nada justifica as ações dele, e de fato, essas memórias dele com Toya revelam ainda mais erros como pai e marido. Mas dessa vez nós tínhamos um motivo um tanto quanto plausível. O fato de Enji ter alimentado o sonho do seu filho, mas depois ter que dizer a ele que esse sonho era impossível, e mesmo assim ele não parar e continuar se machucando, sem saber o que fazer para pará-lo, para protegê-lo, cada vez mais se desesperando, tendo medo, se arrependendo. O que aconteceu com Toya destruiu o Enji. Quando esses flashbacks saíram no mangá, eu vi muita gente, talvez influenciados pelo tanto que o mangá já havia nos explicitado que o Endeavor era um pai de merda, agindo como se só o Toya estivesse sofrendo naquela situação, dizendo coisas como: "Ai, ele podia só te ter para o Toya ir em frente como herói, que pai de merda". Ora, sabe por que ele não podia fazer isso? Elementar, meu caro retardado. Pelo mesmo motivo que na porra do primeiro episódio, a Inko, mãe do Midoriya, fala pro Izuku que ele não poderia ser um herói. Lembra aquele momento tocante lá no início da obra e tal? Lembra quando ela não queria deixar o Midoriya voltar para o Wei para protegê-lo? Lembra quando o Aizawa fala que não existe nada pior do que deixar um sonho morrer no meio do caminho? Eu sei que é triste, mas ele precisava fazer isso, precisava fazer com que o Toya entendesse que ele não conseguiria, que deveria sonhar com outra coisa. Não é questão de não acreditar nele, não é questão de força. O Toya literalmente carbonizou a maior parte do corpo. Ele morreria se continuasse treinando. O Endeavor, como pai, não queria que o filho morresse. Claro que isso não o isenta. Haviam formas melhores de lidar com a situação, além de ter outro filho para substituir o fracasso, para tentar desmotivá-lo. Mas vocês têm que enxergar que o Endeavor naquele momento também estava desesperado. Ele precisava parar o Toya. Quando o Toya morreu, isso destruiu o Enji. Isso fez ainda mais obstinado. Um filho ter morrido pelo seu sonho fez com que ele não pudesse se permitir fracassar de forma alguma, dando algum sentido àquela obstinação maníaca que nos tinha sido apresentada. Mas voltando às revelações, quando o Dabi revela a verdade ao mundo, foi um momento perfeito. Toda a carreira que o Endeavor havia construído, seu nome, seu respeito, foi tudo destruído. E na minha opinião, isso foi perfeito, pois eu não acredito que no fim da obra o Endeavor realmente será punido convencionalmente, sabe? Indo pra cadeia e pagando pelos seus crimes. Essa destruição, essa mudança que a revelação causou nele, na forma como o mundo vê ele agora, é realmente um castigo por tudo que ele fez. Claro que isso não redime o Endeavor, mas é uma forma de pagar pelo que ele fez. Claro que é uma punição, mas para o Endeavor, essa punição era algo que ele estava buscando. Agora, mesmo com toda a sua fama sendo destruída, com seu nome sendo levado à lama, o Endeavor podia finalmente começar de novo. E se mostrando muito bem com o Endeavor,
se levantando daquele chão e continuando a lutar. Ele ainda é o herói número 1. E que agora está em busca para parar o seu filho junto de sua família. Foi uma caminhada meio longa, mas eu acho que a mensagem foi passada com sucesso. A jornada do Endeavor, passando de um personagem majoritariamente odiado para um personagem pelo qual você torce, um personagem ao qual você quer que consiga se redimir, se desculpar, é possivelmente um dos pontos mais altos de toda a obra de Boku no Hero. Você consegue perceber que a situação não é tão unilateral. E eu adoro quando animes conseguem fazer isso dessa forma. Claro que, independente de como você olhe, o culpado, o vilão dessa mini trama dos Todoroki é o Endeavor. Mas quando você olha de um aspecto amplo, você consegue enxergar que não é tão simples assim. E que você pode sim querer torcer pelo Endeavor, gostar do fato de ele ter mudado, dele ter evoluído. A saga do Endeavor em Boku no Hero ainda vai ter mais capítulos, tendo em vista que ainda falta muito para acontecer no mangá. Mas, no fim, eu acho que é justo dizer que, independente de você gostar ou odiar o Endeavor, ele é de longe o personagem mais bem desenvolvido da série. E, na minha opinião, o melhor personagem da obra. Enfim, o que você pensa sobre o Herói das Chamas? Deixa aí embaixo. Não esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal para assistir aos próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos que curtem Boku no Hero e que desgostam do Endeavor. Vamos tentar convencer eles de que o Endeavor é um personagem que vale a pena ser gostado. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.